o ofício do profeta ou o ministério profético. O que são os profetas? Eu quero com que você se foque nos verdadeiros profetas. Eu sei que há falsos profetas, há charlatões. Jesus Cristo nos advertiu que haverá falsos profetas, mas eu quero com que você se foque nos verdadeiros profetas de Deus. O que são os profetas? Os profetas são pessoas especiais. Na verdade, são os melhores amigos de Deus. Deus não pode fazer muito sem os seus profetas, porque ele sempre comunicará os seus segredos a eles. Amós 3:7. Não há nada que Deus possa fazer sem revelar o seu servo. Quem? Os profetas. Os profetas são os olhos do corpo. Eles trazem iluminação, trazem a mente e o coração de Deus na terra. Eles conseguem realizar diagnóstico espiritual. Eles conseguem resolver testes difíceis que têm a ver com a espiritualidade da pessoa ou de uma nação ou do mundo. Profetas são pessoas de coisas profundas da parte de Deus. Profetas são intercessores de uma nação. É por isso que uma nação sem profetas é uma nação sem a voz de Deus. Porque eles conseguem trazer o quê? Os céus abertos, bem ampliados numa nação, para que todos aqueles que estão ali possam ouvir e ver da parte de Deus. Eles conseguem fazer com que o céu seja claro numa nação, porque eles vivem no espírito. A espiritualidade é o alimento diário para os profetas. Os profetas são os melhores conselheiros se o assunto é a vontade de Deus. Eles podem te falar qual é a vontade de Deus na tua vida, ou na nação, ou no mundo. Eles podem ir ao passado para destruir e alinhar a sua vida e depois ir ao futuro para preparar uma terra que mana leite e mel para ti. Profetas são o braço direito de Deus e Deus não pode fazer nada sem eles. A Bíblia fala, Amós 3:7, e a Bíblia diz que pela mão de um profeta, Deus tirou uma nação da terra do Egito até Canaã. No livro de 2 Crônicas 20:20, a Bíblia diz que crê em Deus estarás seguro e crê nos profetas de Deus e vais prosperar. Então, profetas, eles têm uma missão muito especial, muito diferenciada. Amém? Você nunca pode comparar um profeta com aquele que tem um ministério de pastor, ou de evangelista, ou de mestre, ou de apóstolo. Profetas, eles têm uma missão especial deles. É por isso que é muito difícil você entender profetas. Eu costumo dizer que profetas é como um camaleão. Eles mudam de cor daqui para aqui, mas não no sentido de eles roubarem dinheiro das pessoas, matarem pessoas, não. No sentido de que você, por exemplo, pode hoje dizer que o profeta, ele se manifesta assim. A manifestação que Deus deu ao profeta é assim. No dia seguinte você vê outro tipo de manifestação. É por isso que é muito difícil você entender profetas, porque mesmo entre eles, profetas, eles não conseguem se entender, mas não no sentido negativo, não, no sentido da manifestação. Você pensa que já conhece a ele, no dia seguinte, ele te mostra uma outra manifestação da parte de Deus que você não conhecia. É por isso que eles são o braço direito de Deus. Eles conseguem conversar com Deus para mudar os acontecimentos vindouros na terra, boas ou ruins. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés: eu vou matar este povo e vou criar um novo povo para ti. E Moisés disse: não, se o Senhor matar este povo, risca o meu nome do livro da vida. E Moisés também acrescentou dizendo assim: o que vão dizer as outras nações? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar no deserto. Então Moisés, ele deu conselhos a Deus. Não é porque Deus não sabia que Moisés ia falar aquilo ali. Deus sabia, estás a ver? Mas por causa do chamado profético, do ministério profético que Moisés tinha, Deus falou aquilo ali para o que? Moisés exercer o chamado dele, do que? De mudar os acontecimentos que Deus programou para acontecer. Mas isso tudo que é por causa da iniquidade do povo, do pecado do povo. Aleluia. Profetas são atalaias, são vigias de uma nação. Quando uma nação anda no caminho desagradável aos olhos de Deus, os profetas se tornam escudos, muralhas e cobertura para que aquela nação não seja destruída para sempre. Deus chamou Ezequiel como um atalaia de uma nação,
dizendo assim, quando vier o inimigo, você que deve alertar o povo. E porque se você não alertar o povo ser destruído, a culpa será sua. Então, profetas são vigias de uma nação. Eles foram chamados para revelar qualquer coisa que vier contra aquela nação. Eles conseguem ver antes dessa coisa acontecer. E a função dele é do que alertar que está vindo isso. Mudem o vosso caminho. Saiam desse caminho pecaminoso. Amém. Por causa de um profeta, uma nação pode ser livre ou ser aprisionada se não ouvir os profetas enviados por Deus. Jeremias pregou arrependimento sobre Israel. Eles não quiseram ver Jeremias e a nação foi aprisionada na Babilônia. Então, é muito importante ouvir os profetas. Deixa aquela parte dos falsos. Estou a falar dos verdadeiros. Existem profetas verdadeiros no seu país, na sua nação. Ouve esses profetas, porque Deus fala através deles. Amém? E a maior batalha de um profeta é o espírito de Jezabel, alimentado pelo Baal. O espírito de Jezabel é a maior batalha de um profeta. Esse espírito se manifesta através da imoralidade sexual, desejos sexuais. Os profetas são seduzidos pelo espírito de Jezabel. Essa é a maior batalha de um profeta. E quando ele vencer o espírito de Jezabel, ele já foi na vida. Que Deus abençoe. Espero que você tenha aprendido e algo tenha despertado dentro do seu chamado, dentro do seu ministério. E para frisar que você pode ter o profético sem você ser o profeta. O profético é para todos, mas o ministério do profeta, o ministério profético, ou ofício do profeta, ou escritor do profeta, não é para todos. Existem pessoas que foram selecionadas para serem profetas, mas você pode ter o profético. Deus abençoe. Deixa a sua sugestão em nome de Jesus. Shalom. Deus abençoe.